Graça e paz, meus irmãos, boa tarde. Vocês estão bem? Glória a Deus, estamos aqui em mais um Vem pro Cenáculo. Que bênção! Está sendo muito importante esses momentos, pelo menos para a minha vida, tem me edificado muito. E eu tenho certeza que está sendo bênção também para a sua vida, tem edificado também. E se você também tem experimentado dessa edificação, desse abastecimento, dessa nutrição da parte do Senhor para a sua vida, compartilha esse link, compartilha esse momento, pega o link aí no YouTube, dá um like, manda para as pessoas, fala, ouve aí essa ministração, todo dia, meio-dia a gente está aqui firme, compartilha o canal, o canal da nossa igreja, como tem edificado o vida, como tem alcançado as vidas. Então eu quero te convidar nesse momento a fazer isso, amém? A compartilhar. Porque aquilo que é bom para nós precisamos compartilhar. Precisamos ser canais, instrumentos, amém? Eu quero também te convidar a colocar o teu pedido de oração. Nós temos um grupo, todos os dias, 24 horas, esse grupo tem intercedido pela tua vida, tem intercedido pelos pedidos de oração. Nós temos experimentado milagres da parte do Senhor, porque oração funciona, oração é a base, oração é aquilo que nos sustenta e que nos mantém de pé. Amém? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar, o tema hoje da nossa live, da nossa pregação, do nosso estudo, é esse: uma oração para ouvir e seguir. E para iniciarmos, eu gostaria de ler Mateus 9:9, que diz assim, ó, o chamado de Mateus. Quando Jesus saiu dali, ele viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha só, simplesmente Mateus levantou e seguiu ao Senhor. Esse convite, ele continua ecoando até hoje para nós. Muitas vozes, ela pode até competir por nossa atenção, competem por nossa atenção. Mas a voz de Jesus, meus irmãos, ela é única. É aquela que nos conduz à vida verdadeira. Por isso que Mateus não pensou duas vezes. Ele levantou e seguiu. E o chamado de Jesus também para nós, que ecoa, como eu disse, ele é simples, mas ele é direto, ele é transformador. E eu gostaria de perguntar para você: você acha que existe algum requisito para eu dar essa resposta de ir? Não, não existe. O chamado não exige esse pré-requisito. Só exige apenas uma coisa, a nossa resposta de fé, de falar, vou. Mateus deixou tudo para trás. Ele somente confiou na palavra de Jesus. Somente confiou e foi. E essa é a chamada para nós também. Confiarmos e irmos. E nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que existe um conflito de vozes. João 10:27 diz assim, ó. Olha só, João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas a voz do inimigo também é ruidosa, sedutora. Ela também oferece mentiras disfarçadas de verdades. Precisamos tomar cuidado. Precisamos entender que existem vozes de nosso Senhor, mas também existem vozes do inimigo. Nós precisamos aprender a discernirmos, aprendermos a falar não para a voz do inimigo. E nós temos alguns exemplos bíblicos sobre aquele que disse sim e aquele que disse não. Aquele que ouviu a voz do Senhor e aquele que ouviu a voz de Satanás. Nós temos dois exemplos bíblicos. O primeiro está lá em Gênesis 3,
que é uma história que todo mundo conhece, que foi a queda de Eva e Adão. Foi quando Eva ouviu a voz da serpente. Ah, meus queridos, e por a Eva ter ouvido a voz da serpente, comprometeu a vida dela, de Adão, naquele lugar onde eles desfrutavam de tantas maravilhas, de acesso ao Senhor. E eles foram retirados deste lugar. Mas também Jesus, no deserto, também foi tentado. Porque as pessoas podem falar, mas a serpente foi ali, Eva foi seduzida. Não tem desculpa. Jesus também foi tentado. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta foi de Jesus? Não. À medida que Satanás ia ali confrontando, tentando, sabia que Jesus estava com fome, sabia que Jesus estava numa condição, vulnerável. Mas Jesus falou não. Jesus disse não. E no versículo 7 de Mateus 4, que fala dessa tentação de Jesus, Jesus disse, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Jesus, ele disse, aparta-te daqui. Jesus ordenou com autoridade a Satanás, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então Jesus ouviu a voz do Senhor, não ouviu a voz de Satanás. Nós precisamos aprendermos a ouvir somente a voz do Senhor, porque vai existir esse conflito de vozes, mas escolha ouvir a voz do Senhor. Amém? Faça uma oração sincera, peça clareza espiritual. Salmo 119, versículo 105 diz assim, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. A oração, meus irmãos, é o canal para silenciar essas vozes externas e externas que querem nos tirar do foco do Senhor. É a oração que vai nos ajudar. Quando a gente, voltando aqui na tentação de Jesus, como que Jesus venceu Satanás? Ele venceu pela palavra. Então, a oração, ele jejuou, ele orou, e ele debateu tudo ali, Satanás, aqui, na palavra. Que nós possamos também viver isso, entender que eu preciso orar, porque a oração, essa conexão que eu tenho com o Senhor, vai me fazer ouvir somente a voz do Senhor. E eu preciso ter essa prática diária, desenvolver essa vida de oração diariamente. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, é sem cessar. E quando eu oro sem cessar, eu ouço somente a voz do Senhor. Não tem como dar errado, não tem como ser diferente. Amém? Então tenha essa prática, tenha essa oração para você conseguir ouvir e seguir ao Senhor. Tenha um compromisso de seguir o Senhor até o fim. Lucas 9, 23 diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Não basta a gente só ouvir, não basta a gente quase ouvir, não basta a gente quase seguir. A gente precisa ter um compromisso total, um compromisso diário, um compromisso, cheio, não somente pela metade, não somente quase. Eu não tenho certeza se eu vou, se eu não vou. Não. Nós precisamos fazer igual o apóstolo Paulo. Lá em 2 Timóteo 4:7 ele diz assim, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Foi todo um processo, ele fez tudo certinho. Nós precisamos ter esse compromisso até o fim, para quando chegar o dia, termos essa palavra aqui, essa convicção na nossa boca, como o apóstolo Paulo teve. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Amém, meus irmãos? Que nós possamos sempre entender a necessidade de uma decisão clara, de termos uma decisão convicta. Ouvir
e obedecer. Nós não podemos permitir que a nossa vida seja um testemunho de quase eu ouvi, quase eu fui, eu quase segui, eu quase... Não, não é quase, eu fui, eu fiz, eu segui, eu sei quem eu sou, eu sei do chamado, eu sei da voz que tem me ouvido. Eu sei, e foi nessa convicção que eu segui. É possível, não desanima, não desista, é possível. Amém? Que nós possamos, neste dia, que nós possamos nessa tarde, sermos sensíveis e pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa decidir a ouvir somente a Tua voz, que eu possa decidir a seguir plenamente ao Senhor. E eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos e, se você puder, aonde você estiver, repita essa oração comigo. Eu vou orar e eu gostaria que você repetisse. Amém? Feche os seus olhos e diga assim: Príncipe da paz, a voz do inimigo tem sido forte na minha vida. Ela tem me ludibriado a acreditar em todo tipo de mentira. Ah, Senhor, mas fala comigo agora. Deixe-me ouvir altamente a Tua voz, claramente, audivelmente a Tua voz. Que jamais, Senhor, possam dizer que eu quase fui, que eu quase ouvi, que eu quase te segui. Senhor, eu quero te seguir. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, estar contigo. Eu quero fazer como Mateus, Senhor, largar tudo e te seguir. Porque como é bom, como é satisfatório, como é grandioso ouvir a sua voz. Ah, Senhor, às vezes nós ficamos assim em dúvida, será que é a voz do Senhor? Meu Pai, quando nós temos a convicção de que é o Senhor quem está falando conosco, nosso coração tem paz. Há decisões que precisamos tomar, Senhor. E eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos nessa tarde, que se há decisões que eles precisam tomar e que eles estejam em dúvida, Senhor, esclareça. Senhor, seja, meu Pai, claro, meu Pai, aos ouvidos deles, que eles possam entregar, eles possam ouvir claramente a Tua voz. Que eles não sejam, meu Pai, Senhor, tentado a ouvir a voz do inimigo, mas que seja claro aquilo que o Senhor tem determinado para eles. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te louvo, em nome de Jesus eu te agradeço por essa palavra que nos ensina o quanto é glorioso ouvirmos e seguirmos ao Senhor. Obrigada, Senhor. Continue com os meus irmãos, continue enchendo-nos da Tua presença, enchendo-nos da Tua, Senhor, mão protetora. Muito obrigada, Senhor. Eu quero te louvar e te agradecer, crendo, meu Pai, que a partir de agora um novo tempo seja estabelecido sobre nós. Um tempo onde nós iremos ouvir somente a Tua voz. Em nome de Jesus, essa é a oração, esse é o meu pedido, esse é o meu clamor neste dia, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Amém, meus irmãos, é isso aí, firmes, ouvindo a voz do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus, fiquem firmes, continue aqui todos os dias meio-dia, que o Senhor sempre vai ter uma porção para encher, para alimentar o teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus.